conjuntivite química, ela é causada pelo fume da cola, nada mais é do que aquela cliente que após o procedimento fica com os olhos vermelhos, quando ela vai abrir aqueles olhos lá e tá vermelhão, né? E ela pode durar ali algumas horas, alguns minutos pós-procedimento, algumas horas ou até mesmo um dia ou 2 dias também. Pode até causar um pouquinho de dor e incômodo forte para essa cliente. É importante a gente saber que isso não pode ficar se repetindo, tá? Então, se aconteceu com alguma cliente sua, embora seja comum, isso não pode continuar acontecendo, tá? Então, a gente precisa tomar algumas providências ali para que isso não volte a acontecer. Provavelmente essa cliente que aconteceu isso abriu os olhos durante o procedimento, nem que seja por segundos. Isso já pode causar essa conjuntivite química causada pelos fumes que a cola solta ali durante a curagem dela, tá? Então é indispensável que essa cliente jamais abra os olhos para ir ao banheiro, para mexer no celular, para conversar, para fazer qualquer tipo de coisa. É indispensável também que você ensine essa cliente que naquele momento do procedimento eu não falo nem importante, é fundamental, é assim, é isso ou então você não faz o procedimento, é mais ou menos assim. Você tem que exigir que ela fique com os olhos fechados, tá? Porque é sua responsabilidade caso fique vermelho. Então tem clientes que são muito ansiosas, que já querem ir embora logo, fica abrindo o olho, ou tem clientes que teimam e ainda abrem os olhos para mexer no celular. Você precisa falar para ela que isso não pode acontecer. Nós, como lashes, precisamos também ter essa noção, porque muitas vezes a gente puxa papo com essas clientes e enquanto elas estão conversando, essa bochecha aqui, ó, vai mexendo e o pad pode estar entrando também, pode estar abrindo o olho conforme ela vai falando, o olho vai tremendo, vai abrindo. Então, se aquela cliente é muito expressiva, né, tem a bochecha aqui mais alta, você não pode conversar com ela, tá? Na verdade, o correto é nós não conversarmos com as nossas clientes durante o procedimento, tá? Então, assim, na primeira vez que ela vier até você, até por mensagem ali para confirmar o seu horário, eu indico que você escreva sempre sobre isso, que você fale que é importante que durante o procedimento aquela cliente fique quietinha, relaxada, que de preferência até durma ali, né? Fique bem tranquila, que ela vá ao banheiro antes de deitar na sua maca, para que não tenha vontade de ir ao banheiro durante o procedimento, que ela desligue o celular também, para que não fique tocando e ela se sinta ansiosa para saber que notificação que é, quem que tá ligando, quem que tá mandando mensagem. Tudo isso vai atrapalhar e se essa cliente tiver esses olhos mais sensíveis, com certeza esse olho vai ficar vermelho e a responsabilidade é sua, tá? Nunca se esqueça disso. Por isso a gente tem que ser firme nesse momento para que isso não aconteça. Caso aconteceu ali e essa cliente ficou com esses olhos vermelhos, mesmo assim, o que eu indico para você? Eu prefiro fazer a extensão de cílios com a fita Makuri Tape. A Makuri Tape, que é essa fita aqui, ó, que eu indico para vocês, que eu mostro como eu coloco elas, como coloco ela, porque ela lacra melhor os olhos, tá? Eu mesma, como cliente, já faço extensão de cílios há 4 anos. Eu até vou mostrar algumas fotos para vocês, vou pedir pro Gui colocar. Toda vez que eu ia, eu voltava com os olhos bem vermelhos, ele doía, ficava bem dolorido e tinha momentos assim que às vezes no outro dia saía até umas remelinhas assim, sabe? Umas secreções aqui no cantinho do olho. Eu ficava com o olho dolorido também, era bem incômodo, era bem chato pra mim, mas eu gostava muito da extensão e acabava preferindo continuar fazendo a extensão, né? E aí quando eu faço agora a extensão com a Dani e ela coloca a Makuri Tape nos meus olhos, né, que eu tenho essa dificuldade ali de fechar os olhos, mas não é porque eu converso, nem nada disso. É porque meu olho realmente, ele não fecha totalmente. Sabe aquela pessoa que às vezes dorme com o olho meio aberto e tal? Então, eu sou... Ó, meu marido tá concordando que sim. Então, eu sou dessas. E aí a gente precisa tomar cuidado com essas clientes que às vezes, mesmo não conversando, mesmo não olhando o celular, não indo no banheiro, mesmo assim aquele olho vai ficar uma frestinha ali e já vai ser o suficiente para deixar o olho daquela cliente bem vermelho. E olha, de experiência própria, é muito ruim, tá? Então hoje eu não me preocupo mais com isso. Eu posso dormir durante o procedimento, eu fico relaxadona na minha maca, suave, fazendo a extensão. E assim que eu termino a extensão, eu
tô ótima, nem sinto arder nada, meu olho não fica mais vermelho, em hipótese nenhuma. Até porque a Dani tem uma mão bem levinha também, tá? Isso é muito importante. Se você tá pesando a mão aí na sua cliente, provavelmente também pode causar essa conjuntivite química aqui pelo fume da cola, porque ao pressionar muito, fazer muita força aqui na testa da sua cliente e tal, a gente pode pressionar a pinça aqui e você mesmo pode estar abrindo o olho da sua cliente, tá? Com a sua pinça e a pressão que você tá fazendo ali sobre o olho dela. Então você precisa ter a mão bem leve, beleza? Então é por isso que eu indico a fita Makuri Tape sempre, porque ela salvou assim a minha vida. Algumas clientes que eu tinha que também ficavam com os olhos vermelhos, mesmo eu tomando muito cuidado, mesmo a gente sempre tentando cuidar muito mesmo em cada detalhezinho, se eu uso gel pad, essa cliente vai ficar com os olhos vermelhos. E assim que eu descobri essa fita e comecei a usar ela aqui, eu também não tive mais problema nenhum com nenhuma cliente. Eu não tenho mais colírio aqui no meu estúdio, a gente não tem mais esse tipo de problema, porque a gente usa essa fita Makuri Tape, porque ela é a salvação, porque ela lacra bem os olhos, e esse problema aqui dificilmente a gente terá com a utilização da Makuri Tape, a não ser que essa cliente abra o olho, veja o celular, vá ao banheiro, ou que ela dê muita risada, converse demais, aí vai ficar, mas não é pela fita, porque ela abriu o olho, né? Então a fita, por mais que ela lacrou ali o máximo possível, se essa cliente naturalmente ali quis abrir o olho, aí não tem santo que resolva, né?